do nosso querido pastor José Gonçalo. Deus continue abençoando, assim como todos os obreiros, a congregação, todo o setor, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Êxodo, capítulo de número 17. Vamos ler alguns versículos. Êxodo 17, versículo do 1 até o versículo de número 3. Êxodo 17, do versículo 1 até o versículo do número 3 apenas, que diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés, e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutes comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Somente esses 3 versículos. Louvado seja o nome de Jesus. A trajetória do povo de Deus, nós sabemos que foi uma trajetória bastante longa, de bastante acontecimentos, grandes momentos em que o Senhor agiu no meio do seu povo, exaltou o seu nome com todos os seus feitos. Mas por outro lado, a gente sabe que apesar do Senhor muito agir no meio do seu povo e dando várias oportunidades para que o seu povo o conhecesse cada vez mais, o amasse e principalmente o servisse da maneira que ele queria, mas o povo de Israel sempre se mostrava como um povo que tinha uma facilidade, uma inclinação, por exemplo, para a idolatria. Israel tinha uma facilidade muito grande. Em qualquer oportunidade de qualquer mudança de cenário, eles logo cediam para tudo que era contrário àquilo que o Senhor determinava que eles fizessem. Quando nós observamos aqui no capítulo de número 17, eles estão em um momento em que estão prosseguindo, e do deserto de Sim até chegar em Refidim, eles estão normalmente dando algumas paradas até chegar a esse destino. A gente sabe que a jornada para eles não era fácil, até porque eles tinham que caminhar e o Senhor tinha as suas formas de fazer com que o seu povo fosse direcionado. Não foi fácil para o povo, por exemplo, sair do Egito. Deus estava por trás de tudo. Apesar de Faraó endurecer o coração e não permitir que o povo saísse por diversas tentativas, Deus estava no controle de tudo, e tudo era para a exaltação do seu nome. A gente sabe também que eles estavam totalmente estabilizados, acostumados, mas o Egito não era o local que Deus havia escolhido para que o seu povo permanecesse. O seu povo tinha uma facilidade tão grande que tudo aquilo que era oferecido no Egito, apesar de serem duramente massacrados, duramente escravizados, eles estavam acostumados, e essa é uma realidade que a gente sabe que ela não é distante de nós. E para Deus nos desprender muitas vezes daquilo que nós estamos acostumados, porque existem cenários que eles, para nós, eles são muito bons, até porque a nossa visão está tudo muito certo, para a gente está tudo no lugar, para a gente tudo está ocorrendo bem, mas a nossa visão muitas vezes
Dependendo do lugar a qual nós estamos, ela foge da visão de Deus e do projeto que Deus ele estabeleceu. A gente observa ainda nesse primeiro versículo que o texto está dizendo que eles estavam seguindo ordens do Senhor. Até mesmo para saírem do Egito não foi fácil, porque na primeira dificuldade que eles encontraram, logo o coração deles se voltava novamente para o Egito, e eles lembravam de todos os benefícios que o Egito tinha para eles. E uma coisa que muito chamava a atenção, a visão deles estavam tão limitadas, e a gente sabe que é algo que nos chama bastante atenção. Eles tinham uma visão tão curta, que a preocupação deles, apesar de terem visto Deus agir de uma maneira tão gloriosa, apesar de Deus agir de uma maneira tão grande no Egito, mostrando para todos os egípcios quem era o Deus de Israel, assim mesmo, no primeiro momento de dificuldade fora do Egito, a preocupação deles era onde os seus corpos seriam sepultados. Perceba que a visão é tão limitada. Estão saindo do lugar que Deus está mandando saírem, mas eles estão preocupados com os seus sepulcros, estão preocupados aonde vão ser enterrados. Entendamos nessa noite, existem alguns cenários que eles são necessários ser arrancados da nossa vida, ou melhor, Deus nos arrancar de lá, porque a gente se apega a certas coisas que a nossa visão ela se limita, e a gente não consegue mais enxergar Deus como um Deus que cura, como um Deus que faz, como um Deus que liberta, como um Deus que opera, ainda que Ele esteja do lado. Era um povo vendo uma coluna tão linda, era um povo vendo a presença de Deus ali como fogo, era um povo vendo eles tendo claridade e os inimigos atrás na escuridade, mas nada daquilo foi suficiente. A preocupação deles era: onde seremos sepultados? Porque tu nos tiraste do Egito, lá tinha lugar para a gente ser sepultado. Entenda esta noite, Deus ele tem, essa madrugada, Deus ele tem os seus modos de agir, e muitas vezes ele muda a rota, ele tira a gente de alguns lugares que a gente está acostumado, porque a gente não pode viver muito tempo em paz e com as coisas muito boas, não. E eu entendo que o que nos impulsiona a orar é uma tribulação que vem, o que nos impulsiona a se levantar é uma tribulação, é algo que chega e nos faz se levantar. Não adianta a gente pensar que temos que viver um cenário onde tudo deve somente estar bem. O texto está dizendo que eles estavam sendo direcionados por Deus, e andar de acordo com as ordens de Deus não é uma atividade fácil. Nem sempre o caminho de Deus é um caminho que nos agrada. A Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, é perfeita e é agradável. Só que muitas vezes não é bom, não é perfeito e não é agradável na nossa visão. Em primeiro lugar, o texto está mostrando que eles estavam andando de acordo com as ordens de Deus. Deus estava direcionando o seu povo naquele curso, e perceba que Deus ele alongou aquela jornada, porque Deus estava já pensando no que aconteceria lá na frente, até mesmo quando eles sabiam que chegaria o momento de uma guerra. A primeira atitude deles era recuar. O que é que Deus faz? Deus alonga a jornada, Deus deixa eles mais distante. Perceba uma coisa, Deus não nos deixa em locais que comprometem a nossa visão espiritual. Deus não nos deixa em certos locais que comprometem a nossa intimidade com Ele. Emprego que nos arranca da casa do Senhor, algo que a gente está fazendo que nos arranca o direito de estar congregando, algo que está comprometendo a nossa vida com Deus. Ele entra em cena, ele muda o trajeto, ele faz alguma coisa, ainda que isso nos custe algo.
diferente. A gente traça e planeja todo o caminho, acha até que é curto. Ele não tem atalho. Quando queremos entrar para encurtar, para chegar no destino, ele vai alongando a jornada. Ele vai fazendo com que a jornada ela fique cada vez mais distante. E quantas vezes a gente se pergunta: o tempo está passando, a minha jornada ela está tão longa e não aconteceu ainda. Deus sabe que tem lugares que nós ainda não chegamos, porque o nosso coração não está ainda preparado. Antes de Deus nos tirar da onde nós estamos, Ele já está de olho no futuro, bem lá na frente, porque Ele sabe que quando nos deparamos com determinadas guerras, a nossa atitude muitas vezes é recuar. Até mesmo quando o faraó pensou que o povo estava embaraçado, não estava. Era Deus agindo e fazendo com que o seu povo estivesse distante do Egito e ao mesmo tempo estivesse distante da terra prometida. O povo precisava passar algumas coisas para que eles pudessem entender, aprender e amadurecer, mas essa foi algo que não aconteceu. Quando a gente observa, por exemplo, lá no livro de Juízes, por todo o livro, a gente vai ver que o povo, por exemplo, sempre vai estar fazendo algo que desagrada ao Senhor, faz algo que aos olhos do Senhor não é agradável. Deus entra, ensina, levanta uma nação, levanta um povo e castiga o seu povo para mostrar ao seu povo que ele tem controle, para mostrar ao seu povo que ele está na frente, para mostrar ao seu povo que a coisa não é bagunçada, para mostrar ao seu povo que ele ainda é Deus, para mostrar ao seu povo que ele ainda está na frente. Eu sei que tem alguém que está equivocado e achando que porque algumas coisas aparentemente em nosso meio estão bagunçadas, eu me alegro, porque o dono da obra no geral, ele vê, ele enxerga, ele sabe quem caminha com sinceridade, ele sabe quem murmura, ele sabe que quem anda nessa jornada vai chegar um momento que vai ter sede e vai ter que parar. O povo aqui está caminhando, mas tiveram que parar. E o destino deles, segundo a Bíblia, era justamente chegar em Refidim. Refidim era um local onde eles encontraram água. Ali eles tinham pelo menos aquela esperança de chegar ali, descansarem em primeiro lugar e saciar a sede. É normal na jornada, devido ao desgaste físico, sentir sede. O corpo precisa. Era um momento de descanso, porque repetir é isso, é descanso, é parar um momento, é descansar por um momento. Mas aqui existe um perigo. O povo estava numa jornada, parando de vez em quando até chegar no seu destino. Só que quando eles chegam lá em Refidim, é o momento em que aquela parada, aquele momento em que eles decidiram buscar saciar a sede, foi uma parada que ela se tornou, digamos, perigosa. Eu sei que a gente precisa descansar por alguns momentos. Eu sei que a jornada que a gente vive de uma demanda muito grande e de uma correria muito grande, muitas vezes exige de nós parar e descansar. O problema não está em parar para descansar, porque a gente precisa. A questão é o local aonde nós escolhemos parar para descansar. Refidim, aparentemente, apesar de ser um local onde tinha um oásis, onde eles iriam encontrar água, agora mais uma vez eles vão demonstrar a pessoa que de fato eles eram. Um exemplo que nós temos de crentes que eram totalmente leprosos era o próprio povo de Deus. No momento da primeira dificuldade, as suas lepras começaram a aparecer, começava a murmuração, começava o
a exigir, parando para descansar e saciar a sede. É simples. Parar por um momento, descansar, saciar a sede para seguir a jornada. Mas o texto ele mostra que a primeira coisa que acontece é que eles começaram a se desentender. Se desentenderam com Moisés e começaram a exigir que Moisés lhes dessem água. O que viram, o que viveram não foi suficiente para ensiná-los a, quando chegarem em um cenário de dificuldade, lembrar que quando não tinha alimento, ele providenciava. No momento da dificuldade, o que eles tinham era exigência. Isso fala de alguém que não está transformado de jeito nenhum. E o fato de andar na jornada não significa que tem transformação. Porque uma coisa é estar na igreja e outra coisa é ser igreja. Porque estar na igreja, no primeiro vento que chega, ou ele cai, ou ele recua, ele desce logo da cruz e desiste, murmura contra a liderança, murmura contra a igreja. Mas quem é igreja e segue este caminho, o vento vem e ele diz: eu lembro que eu já passei por um vento assim, e o Deus que agiu lá no deserto pelo seu povo é o Deus que age hoje aqui por mim também. Andar, estar na jornada não significa muita coisa também não. Refidim foi o local que eles decidiram parar para saciar a sua sede. Mas aquela parada foi uma parada que não deveria ter acontecido, porque os desconfortos começaram a acontecer. Eles se desentenderam, começaram a discutir, eles começaram a ficar agoniados, só de pensar na possibilidade de não ter água de maneira nenhuma. A gente sabe que descansar é algo que a gente necessita muito, mas muitas vezes o descanso, dependendo do local onde nós estamos, pode não ser um local apropriado e nem ser a hora certa. Jesus está dizendo essa madrugada que se alguém que está cansado e há tempo está pedindo descanso, cuidado com a oportunidade que você está tendo para descansar, porque tem lugar que é perigoso, tem lugar que vai comprometer a tua saúde espiritual, tem lugar que ele não é saudável, e se você entrar para descansar, não vai sair da mesma maneira que entrou. É Deus dizendo esta madrugada para alguém: é melhor você ficar em atividade, é melhor você ficar em movimento, ainda que cansado, mas prossegue. E está dizendo: não sei como eu consigo, eu cheguei até aqui, mas eu não irei descansar agora. É Deus dizendo para alguém: eu prepararei um momento para que tu descanse, mas será um lugar específico. Tem gente que até sai para descansar, mas não volta mais. A mente começa a ficar toda turbada, a mente começa a ficar transformada de uma maneira negativa. A visão que tinha da obra enquanto estava em movimento não é mais a mesma visão depois que foi para um lugar que decidiu descansar. A gente pode dizer também que esses lugares, eles podem ter pessoas que nos incentivam a olhar para uma liderança com uma visão diferente daquela que a gente tinha quando está em movimento. Perceba uma coisa: quanto mais a gente se movimenta, mais Deus ele age. Quanto mais a gente se movimenta, mais Deus ele opera. Até mesmo quando a gente não tem força para orar, até mesmo quando a gente está naquela fase que a gente não consegue dobrar mais os joelhos e fica com a mente apenas pedindo misericórdia, ele lembra daquelas orações que você fez nos momentos em que você está
perder o movimento da jornada. Aleluia. Uma das coisas que o povo fazia era murmurar contra Deus. Quer ser formado em murmuração? Veja o que o povo faz. Murmuravam de tudo, exigiam demais, mas eles não tinham um olhar voltado para o cuidado de Deus. Na primeira escassez que chegava, Egito. Por que você nos tirou do Egito? Isso remete a alguém que está lembrando de um passado que ainda não desapegou dele, e Deus tirou ele ou ela de lá e fica lembrando: mas lá atrás acontecia isso e isso e hoje não tem. Jesus está dizendo: esta madrugada você não pode parar de maneira nenhuma. Enquanto você se movimenta nessa jornada, eu vou lá cuidando daquilo que você não pode fazer, eu vou lá abrindo a porta que você precisa que seja aberta, eu vou lá agindo ainda que os teus olhos não possam ver. Não te preocupa, mas tem algo maravilhoso. Enquanto caminhamos em movimento e mesmo cansados, Ele cuida da nossa mente, Ele cuida da nossa alma, Ele cuida da nossa vida. A gente até se cansa, pensa que vai morrer, mas o Espírito está conosco, caminhando e dizendo: prossegue. Aleluia. Para o povo foi algo muito difícil. Eles tinham a facilidade de fazer uma tempestade num copo d'água, era sede apenas. Mas eles conseguiam mudar todo um cenário. Não tem coisa mais difícil do que estar perto de quem tem seus lábios apenas para murmurar, apenas para fazer daquilo que Deus já fez o nada, como se o que Deus já tivesse feito não valeu nada. E eles tinham uma direção para uma perca de foco tão grande, que eles começavam a fazer besteira na primeira oportunidade. Deus estava dando direção para o seu povo, e perceba que nas palavras deles, eles demonstravam que eles não tinham amadurecimento espiritual nenhum. A Bíblia diz em Provérbios 12, verso 16, que o tolo revela de imediato seu aborrecimento. Quem não aprendeu a viver a providência de Deus, não sabe o que é andar no deserto usando a sua fé. Quem anda nessa jornada há muitos anos, mas nunca aprendeu a usar a sua fé, e quer sempre alguém do seu lado para abrir a boca, para clamar ao Deus do céu, porque nunca o conheceu no momento do deserto, porque não passa de um tolo. A primeira coisa que faz é murmurar. Mas eu me alegro em Deus que ainda tem crente que está no deserto, não tem nada, olho nu, mas seus joelhos estão no chão dizendo: o Deus do deserto está aqui, e é nele que Ele vai agir. Deserto é escola. Deserto é escola para a gente. As coisas não podem ficar tão boas assim. Pode não, porque a gente acostuma. Quando fica tudo muito bom por muito tempo, a gente acostuma. Deixa de orar como deveria. Deixa de consagrar como deveria. Deixa de buscar a Deus como deveria. Deixa de estar na presença de Deus como deveria. E a gente sabe que a Bíblia ela mostra que realmente o povo tinha essa facilidade muito grande. Diante da sede, da sua condição naquele momento, o povo ainda tinha como aproveitar daquele momento para protestar.
Perceba que a gente vai ver algumas palavras negativas das atitudes do povo quando eles se desentenderam, quando eles começaram a exigir, quando eles começaram a discutir e quando eles começaram a protestar. É muita coisa ao mesmo tempo, é muita coisa negativa, é muita atitude negativa para quem viu milagre. Entenda esta noite, se o milagre de Deus não está sendo suficiente para que você caminhe nessa jornada com fé, crendo que Ele faz, eu acho que você está perdendo o seu tempo. Mas eu louvo a Deus porque aqui todos que estão nessa madrugada estão com uma visão, crendo que o Deus que agiu lá é o Deus que age aqui também. Eu não acredito que o milagre que eu vi Deus fazer no momento em que eu preciso e Ele não agiu ainda, eu não posso recuar. A facilidade do povo era muito grande. Refidim se tornou um local aonde eles não deveriam ter passado de maneira nenhuma. Descansar aonde traz desconforto. Descansar aonde traz contribuição para que as atitudes negativas elas sejam evidenciadas. Descansar aonde não traz edificação de maneira nenhuma. O povo perdeu a oportunidade e naquele momento o líder, coitado, era quem mais sofria, porque a carga que estava sobre ele, a pressão que estava sobre ele, ela era muito grande, e diante das suas murmurações, a Bíblia diz em Tiago 5, versículo 9, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. 1 Coríntios 10, 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Muitos estão sendo destruídos porque estão sendo aprisionados por causa da murmuração. Israel muito perdia e era castigada por causa da murmuração. Deus está nos dizendo esta noite: analisa o teu cenário que você está vivendo, analisa a jornada que você está vivendo, analisa as palavras que você tem dito diante daquilo que Deus ainda não fez, e qual tem sido o seu julgamento diante daquilo que Deus não operou ainda. Deus age no tempo oportuno, e enquanto Ele não opera, Ele quer trabalhar na nossa natureza. As coisas não podem ser ao nosso tempo. Aleluia. Não podem ser ao nosso tempo. E Deus usa o tempo para que nossa natureza ela seja trabalhada. O povo se encontrava aprisionado sem entender o que era seguir de fato a direção de Deus. A mente estava no Egito. O pensamento não estava em seguir para chegarem à terra prometida. A questão deles é que eles estavam apegados ao Egito. E Deus estava mexendo em todo aquele trajeto, em toda a rota deles, mexendo, fazendo com que eles andassem mais ainda, porque Deus estava no controle. E Deus sabe as maneiras a qual Ele deve agir para com o seu povo. O povo de Deus necessita viver determinadas ações dele, para que não pare o seu movimentar na jornada. Não podemos parar de nos movimentar de maneira nenhuma.
O direcionamento de Deus, ele é algo maravilhoso, mas custa da gente obediência, porque nem sempre vai ser bom. Tem local que Deus quer que a gente vá, mas a gente não quer, porque a gente quer ficar, e quanto mais a gente teima para não ir, aí ele parece que tem mais prazer em nos tirar e nos levar para onde a gente não quer. Deus está dizendo esta noite, essa madrugada: aproveita esta oportunidade, mesmo que você não quer ir, aproveita o teu presente, enquanto Ele quer te ensinar, porque lá na frente você vai precisar. O presente agora, ele é precioso, o presente agora, ele é muito válido. Deus está dizendo: o que você vive hoje será necessário para a tua bagagem quando Ele te levar para um determinado cenário específico. Não recue, não recua de maneira nenhuma, não recua. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo.